Olá, oitavo ano, e aqui estamos nós. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E nós estamos no final do PET 7, agora é a semana 4. E essas atividades se encontram entre as páginas 71 até a página 73. O tema principal dessa semana 4, gente, é a continuação da semana 3. Nós vamos continuar falando do desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? Após a Guerra de Secessão. É o período do imperialismo norte-americano sobre a América Latina. Eles queriam dominar os países da América Latina, ok? E nós vamos começar a falar, claro, sobre a doutrina Monroe, que é aquela ideia de América para os americanos. A América não interfere na Europa, a Europa não interfere na América, e os Estados Unidos saem como o grande salvador da pátria. Só que, além disso, eles criam também a ideia do destino manifesto. O que foi esse destino manifesto, gente? Os estadunidenses, né, eles acreditavam que eles tinham uma missão divina de dominar, intervir e impor sua cultura aos demais. Olha que absurdo, gente. Olha, nós somos melhores que vocês em tudo. Nós temos uma missão que Deus nos deu essa missão, que nós temos que dominar, intervir na economia de vocês, da sociedade, impor a nossa cultura, porque nós somos melhores. Vocês são os bárbaros. Vocês são inferiores a nós. E aí o primeiro povo, né, digamos assim, o primeiro país a sofrer com esse destino manifesto foi o México, tá? Pela proximidade geográfica, óbvio, tá? Os americanos, né, os estadunidenses sentiam uma raça superior. Depois do México, né, nós vamos ter o Haiti, Granada, Honduras, Nicarágua, Panamá e Cuba. Todos esses estão bem próximos aos Estados Unidos, tá bom? Não significa que os Estados Unidos não tentou dominar e ocupar culturalmente outros países, assim como o Brasil, Argentina, etc. Tentou também. Tá? E continua tentando até hoje e já conseguiu, né, gente? Vamos ser honestos, né? A gente sabe que muita coisa que a gente tem na nossa cultura, ela é uma cópia da cultura norte-americana, tá? Os Estados Unidos, então, ele vai dominar a parte econômica, tá? Que ele vai instalar indústrias americanas em vários países da América Latina. Ele vai controlar esses aspectos econômicos. As riquezas e os lucros dessas empresas não ficavam no país que ela estava instalada. O lucro todo era revertido aos Estados Unidos, tá? Significa que a empresa deu muito lucro, o país vai se desenvolver. Vai. Qual país? Os Estados Unidos. O país onde ela está instalada continua na miséria, tá bom? O que foi definido para cada país? Vamos lá. Empresas mineradoras no Chile e na Bolívia. Empresa petrolífera, né, extração de petróleo, Venezuela e México, tá? Na Venezuela. E México nós vamos ter produtos agrícolas, tá bom? Essa era a determinação do Destino Manifesto. A doutrina Monroe, gente, ela foi aplicada, né, nos países de uma maneira em geral no século XIX. E no governo do Theodore Roosevelt, ela vai mudar de nome, vai chamar agora Corolário Roosevelt, tá? Ou que ficou apelidada de Big Stick, ou Grande Porrete. Por quê, gente? Porque ela definia que ou os latinos, né, os países da América Latina, cumpriam as obrigações financeiras com as empresas dos Estados Unidos, tá? Se eles não cumprissem, os Estados Unidos poderia aplicar pesadas sanções e até sanções econômicas, tá, gente? Tipo assim, proibir que eles comprem algum produto ou aumentar os impostos, tá? Isso é uma sanção econômica. Ou até mesmo invasões militares. Olha só que loucura. Um negócio que vai nascer lá na doutrina Monroe, que é a ideia da América para os americanos, de proteger a América, se torna praticamente uma ditadura econômica, onde os Estados Unidos quer porque quer obrigar os países latino-americanos a darem para ele o lucro de 100%, tá? Ou você me dá o lucro que eu instalei uma empresa no seu país, ela está dando lucro, ou você reverte o lucro todo para mim, ou nós podemos te implantar sanções econômicas ou até mesmo invasões militares. É um absurdo, tá? Mas isso aconteceu, professor? Essa invasão militar? Sim, ela aconteceu. Cuba
foi um dos exemplos desse domínio norte-americano. Os Estados Unidos dominam Cuba durante muito tempo. E ele só vai ser expulso de lá, digamos assim, a partir da Revolução Socialista, que foi comandada pelo Fidel Castro nos anos 60, já no século 20. E o Fidel Castro vai ficar no governo, gente, ó, a perder de vista, tá? E Cuba se torna a grande rival dos Estados Unidos aqui na América, tá? No nosso continente americano. Dentro do continente inteiro, o grande, digamos assim, o maior inimigo dos Estados Unidos seria Cuba, tá? Porque foi o país que se rebelou totalmente após anos de dominação americana. Eles vão se rebelar contra, Cuba se rebela contra os Estados Unidos. Agora nós vamos para as atividades. Defina os objetivos do chamado Destino Manifesto. Eu peguei no texto mesmo, viu, gente? A sociedade estadunidense acreditava que era sua missão divina de dominar, intervir e impor sua cultura aos demais povos americanos, considerados por eles como bárbaros e inferiores. Para exemplificar este pensamento preconceituoso, vários americanos acreditavam na premissa que países como o México e demais povos americanos deveriam ser dominados pela raça superior norte-americana. O que foi a Emenda Platt? Não tá lá, né, gente? Foi uma emenda colocada na Constituição cubana, onde Cuba cederia aos Estados Unidos os territórios para a instalação da base militar de Guantánamo. Essa base militar, gente, ficou muitos anos sob a tutela dos Estados Unidos, até os dias de hoje, além de dar direito aos norte-americanos de invadir a ilha para defender seus interesses políticos e econômicos. Isso era a Emenda Platt, tá? Dava aos Estados Unidos o direito de fazer isso aqui. Porém, isso estaria acontecendo até hoje se não fosse a tutela americana sobre Cuba. Só foi desfeita com a Revolução Socialista Cubana, liderada por Fidel Castro nos anos 60 do século 20. Ou seja, se não fosse o Fidel Castro em Cuba, através da Revolução Socialista Cubana, provavelmente os Estados Unidos estariam dominando Cuba até hoje, né? Defina a política do Big Stick. Era uma política de ameaça. Se os latinos não cumprissem suas obrigações financeiras com as empresas estadunidenses instaladas em seus países, os Estados Unidos poderiam aplicar pesadas sanções às nações dominadas, podendo até sofrerem invasões militares. É um absurdo atrás de absurdo, mas essa é a nossa história, né? Então, abraços, fiquem com Deus. Encerramos por aqui a nossa semana 4, encerramos o nosso PET 7. Brevemente eu postarei para vocês o PET avaliativo com a já correção, com tudo bonitinho, para que vocês possam estudar, fazer suas atividades, tá bom? Abraços, fiquem com Deus. Se precisarem de alguma coisa, me chamem no WhatsApp, ok? Abraços!